Muito obrigada. Eu levo também o microfone. Amém. Glória a Jesus por essa manhã. Glória a Deus porque você está aqui. Você ouviu o chamado. E o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E nós estamos aqui nos dispondo a falar sobre cativeiros, sobre aprisionamentos. E parece estranho, né? No meio de uma igreja, de um povo de Deus, podem haver cativeiros? Será que tem alguém cativo depois que recebeu Jesus Cristo na sua vida? Muitos pensam que não, que do momento que nós tomamos uma decisão por Cristo, né, que nós estamos livres de tudo. Por que dentro da própria igreja acontecem fatos que deixam as pessoas estarrecidas? Todos ali estavam libertos? E por que muitas vezes dentro da nossa mente ocorrem pensamentos que nós ficamos com vergonha de nós mesmos? É verdade ou não? Como eu pude pensar isso? Como eu pude imaginar isso? Porque nós estamos num mundo caído, que o Senhor disse que ele jaz no maligno. Há um comando, há um controle. Mas o Senhor Jesus disse que ele nos colocou num lugar espiritual. Nosso corpo está aqui. Mas quando nós entramos na presença, ele nos coloca num lugar. E muitas vezes vem uns pensamentos assim, meio infantis talvez. Eu ficava pensando, Senhor, onde são esses lugares celestiais? Não é o céu, nós estamos aqui. Não é o inferno. E lá tem a presença do Senhor e tem a presença dos inimigos. Que lugar é esse? Como fala que são lugares altos, que nós estamos acima, muito acima, então eu tenho certeza que não é debaixo da terra. Eu acho, no meu pensamento, que debaixo da terra é o inferno. Fica abaixo. Então, os lugares celestiais que o Senhor nos colocou são lugares altos, onde o nosso espírito encontra com o nosso Pai. E não é logo acima das nuvens, porque os aviões passam lá e a gente não vê nada. Eu penso que não é também nos planetas, porque já foram lá e não trouxeram nada. Mas os lugares celestiais são reais. E o Senhor diz que nos colocou assentados com Cristo ali. E ele diz que é muito acima. Então, se é muito acima, e é um lugar que nós estamos assentados, imagine aqui no púlpito. E você está assentado, o Senhor Jesus está sentado ali com você, e ele disse que os principados e potestades estão debaixo dos nossos pés. Você está sentadinho aqui, ó, seus pezinhos aqui, e a cabeça deles lá de baixo. E o Senhor nos manda ordenar sobre eles. Por isso que nós falamos ontem e anteontem, que nós estamos nesses lugares, dando vozes de comando.
e com um forte ali do nosso lado. O que uma criança, quando está com medo e ela está perto do pai ou da mãe, o que ela faz? O que é normal acontecer? Ela não agarra a mão do pai ou da mãe? Então, eu me imagino ali, perto de Jesus, no momento que eu estou enfrentando algo que não tem quem me socorra. E eu imagino o tamanho da mão de Jesus. E segurando aquela mão, e é como eu falasse assim para o inimigo, como uma criança que está perto de alguém que quer atacá-lo, e ele pega a mão do pai, o que fica lá dentro dele? Vem, pode vir aqui, ó. Eu estou escudado. Aleluia! Aleluia! Glória a Ele! Glória a Ele! Amém. Nós oramos do céu para a terra. Quando a gente ora da terra para o céu, é muito fraco. Ai, Senhor, eu sou tão pecador, sou tão pequeno, como é que eu vou enfrentar essa situação? É muito para mim. Isso é orar da terra para o céu. Está orando, mas assim, na derrota. Agora começa a se imaginar orando do céu para a terra. Amém, glória a Deus. Então, nesse espírito, nós vamos ver agora caminhos de cativeiros que muitas vezes nós ainda estamos ali e por isso não conseguimos orar do céu para a terra. O rei Davi, o homem segundo o coração do Pai, tão amado, mas ele chegou em lugares de cativeiro, porque ele orou assim: tira minha alma da prisão para que eu te louve. É verdade ou não? Ele aparentemente era um rei vitorioso, mas ele tinha momentos que a alma dele entrava na prisão. Então qualquer um de nós está sujeito a isso. Não somos melhores que ninguém. No momento natural aqui da terra, no momento de uma perda muito grande, quando você olha e fala: minha vida acabou, onde a sua alma entrou? Podem falar. Entrou na cadeia, ficou amarrada. Nós estávamos em Portugal num dos primeiros dias e numa célula foi uma mulher vizinha e ela de vez em quando ia à igreja. E aquela mulher, eu nunca tinha visto ela com uma outra roupa a não ser de luto, só andava de preto. Há uma tradição lá, então a pessoa perde alguém, põe o luto, e depois, dentro de 2 anos, se ela perder outra pessoa, ela continua o luto. Se mais 2 anos perder outra, ela segue. Então, principalmente no norte, tem pessoa que vive com a roupa preta até o fim da vida. Então, essa mulher estava ali na célula. E não me lembro que hora foi, porque foi aquela mulher, ela encostou a cabeça assim na parede e você via um defunto. Não tinha ar nenhum de vida. E ela, não é que ela dormiu, não era momento assim, que está falando e as pessoas, né? Ela simplesmente ficou naquele estado ali. E eu olhei, meu Deus, é o caveira, está ali. E
E nós começamos a batalha, porque as pessoas começaram a ficar assustadas e falar assim: a fulana morreu. E nós acalmamos ali e começamos a ordenar: espírito de morte que acompanha essa vida, vai caindo fora em nome de Jesus. E eu perguntava: Senhor, por que isso? Por que ela está nesse estado? Então o Senhor falou: o espírito de morte tem legalidade sobre a vida dela. E depois o Senhor veio trazendo luz, que aquele luto que ela já guardava, eu não conhecia a história daquela mulher, que era esse espírito de morte cultuado dentro dela, que a levava para os cemitérios, para chorar os defuntos, e esse caminho que os irmãos conhecem. Então, o inimigo encontrou uma força para fazer daquela mulher viver num cativeiro de morte. Ela só vivia pensando nos que morreram. Esse é um tipo de cativeiro. E nós temos muitos tipos de cativeiro. Um cativeiro que hoje está dominando na sociedade e fomentado, alimentado por leis, para que esse cativeiro aumente, o maior número de pessoas possíveis entram nesse cativeiro. É o cativeiro da homossexualidade. A pessoa, ela só pensa, ela só age em função daquilo. É como se ela... Alguém já viu cenas de pessoas que ficam dentro de uma bolha? Alguém já viu isso? Já? Pode levantar a mãozinha. Então, sabe o que nós estamos falando? É como se ela andasse dentro de uma bolha. Aquela bolha é o órgão sexual a quem ela se ligou, se é o masculino ou se é o feminino. Tudo que ela faz gira em torno daquilo. Se ela trabalha, é para depois ela ter o prazer. Se ela tem que adquirir alguma coisa, é para ela ter essa liberdade, desfrutar esse prazer. Tudo gira em torno, ela é fixada. Aquilo é o centro da vida, do prazer. E a pessoa se torna insaciável. Nunca ela está satisfeita. Então, esse é um cativeiro. Vocês já viram como é difícil ter uma pessoa liberta nessa área? Porque para um cativo sair, ele precisa querer. Mas tem muitos outros cativeiros. Tem o cativeiro da culpa. Tem o cativeiro do ressentimento. O que é ressentir? A palavra, o prefixo re, o que significa? Novamente, repetição. Então, é sentir de novo e sentir de novo. Então, ela vive sentindo de novo. Então, vamos ver algumas histórias da Bíblia que podem trazer para nós mais luz sobre cativeiro. Nosso irmão pode projetar aí de Gênesis, a história muito conhecida de todos, a história de José. Gênesis 45. Isso, por favor. Então, conta aqui a história de quando José foi vendido para o Egito e o que ele sofreu,
Quem aqui que não conhece a história de José? Levanta a mão. Amém. Todo mundo conhece? Então, nós podemos simplificar para ganhar tempo, né? Quando José encontra os seus irmãos e ele não conseguia mais se conter diante de todos que estavam ali no palácio dele, onde ele ofereceu um almoço para os irmãos, para tê-los todos ao mesmo tempo. E ali ele mandou que todos os empregados saíssem, né? Falou, faça-os sair. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos, eu sou José. Meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados, tão chocados, né, diante dele, que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Essa hora, o que estava lá dentro dele? Ele precisava de contar isso? Ele sabia ou não? Ele estava mostrando o seu ressentimento. Amém. Depois ele diz, agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Aleluia! Ele já tinha entendido o propósito, mas ainda tinha dentro dele um ressentimento, uma dor. Porque fala que chorou tão alto, ele não conseguia se conter. As emoções dele estavam em turbilhão. Não é porque ele encontrou os irmãos aquela hora, não. Vocês sabem que essa era a segunda viagem. Na primeira, ele os tratou como espiões e tal. Mas naquela, ele até usou as artimanhas, né, para segurá-los, mas naquela era a segunda vez. Então, ele não estava ali no choque. Eu vi os meus irmãos e eu chorei de emoção. Mas ali, quando ele falou, vocês que me venderam, a dor começou a mexer lá dentro dele. Começou a tratar de fatos passados. E nós também, muitas vezes, vamos falar de um assunto tão velho, tão antigo, mas quando mexe aquela área, começa a abalar tudo dentro de nós. E é esse momento que o Espírito Santo quer para tratar conosco. Porque se aquilo nos faz chorar tão alto, eu creio que aqui quando falou que chorou tão alto, que lá do palácio ouvia, vocês acham que era um choro assim? Acham que era isso? O que José fez? Ele gritou. Era gritos. O palácio não era de parede com José. Então, ele gritava a dor que ainda não tinha acabado de sair. E depois todos conhecem a história, ele trazendo o pai, a família, mas a história ainda não tinha acabado. Então o pai morre
E depois vem para Gênesis 49, do versículo 50, me perdoe. No versículo 15 ou 16 em diante. Então diz que os irmãos de José, depois que seu pai morreu, disseram: e se José tiver rancor contra nós? Eles não tinham certeza, né? E resolver retribuir todo o mal que lhe causamos. Vocês já imaginaram? Vamos lá para nós fazermos alguma coisa. Então eles mandaram um recado para José. E esse recado dizia: antes de morrer, o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu aquele recado, o que José fez? Chorou. Eles estavam tentando amenizar o coração de José, como diz, agora ele vai nos picar de centímetros, porque o pai já morreu, agora vem a vingança. E aí eles foram até ele. Um deu o recado, né? E aí fala, quando recebeu o recado, o que José fez? Chorou. Lidou com aquelas coisas tudo dentro dele. Ele falou: trago meu pai, trago meus irmãos, com as famílias, com meus sobrinhos, com todos. E agora, eles vêm com essa mentira que o meu pai, sabia que era uma mentira, né? Que o pai tinha mandado falar aquilo. Porque o pai conhecia o coração de José. O pai deve ter sondado tudo que estava lá dentro, antes de morrer. Por isso ele deu para ele a melhor das bênçãos. Porque o filho tinha sido aprovado. Glória a Deus. Amém. Aí fala, depois do recado e o José chorando, eles vieram. E aí, cumpre o sonho de José, né? Se prostraram, se encurvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Como diz, não precisa de nos tratar mais como irmãos. Pode nos colocar como escravos, que ainda vale a pena. Estamos vivos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estarei eu no lugar de Deus. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu os sustentarei, a vocês e seus filhos. E aqui completa, e assim os tranquilizou e lhes falou ao coração. Glória a Deus, a nobreza de José. Antes ele chorou, porque ele lembrou, quando eles me viram, eles arrancaram a minha túnica, rasgaram, me jogaram naquela cisterna lamacenta, depois me tiram de lá e me colocam com aqueles egípcios, aqueles mercadores, e eu ia para aquela estrada pensando, o que vai ser da minha vida?
Eu sou um escravo agora. Meu pai nunca vai descobrir isso. Nunca mais eu vou ver meu pai. O apego dele era com o pai, porque ele não tinha mais mãe. A mãe morreu, ele ainda era um menino. Ele veio de um lar que aparentemente era normal, mas aos nossos olhos hoje era um lar disfuncional, né? 2 esposas depois tornaram 4 esposas e a bagunça estava feita. Era legal, porque naquele tempo era legal aquilo, né? Mas não era nada agradável. Olha a guerra entre Lia e Raquel. E quando a Raquel morreu, a Bíblia não fala quem que adotou o José, quem o criou. Por isso ele não menciona mãe. Ele só se apegou àquele pai. E tudo aquilo brotou, porque a dor dele lá no exílio era o pai, que era o tudo dele, e que ele não sabia se o veria mais. Então aquilo brotou e brotou e brotou, e José gritou. Mas quando ele gritou, ele botou tudo para fora. E quando ele gritou na hora certa, no momento exato, e depois que ele gritou, saiu tudo dentro dele. Aleluia! O ressentimento, a lembrança que voltava, que era lembrada. José estava pronto, porque ele entendeu que havia um grande propósito na sua dor. Quanta mentira ele passou por ela, e quanto medo José enfrentou, lá na prisão do palácio, né? Ele estava tão pertinho do palácio, ele estava no território do palácio. Era só ir descendo escadas e chegava no calabouço. Então, eu não sei nem se José tinha consciência de onde ele estava, se ele estava tão próximo do lugar de maior poder. Mas quando chegou o dia, só precisou de José trocar de roupa de prisioneiro e subir uma escadaria imensa e chegar lá em cima. Ele já estava no palácio. E daí a pouco ele já estava no lugar mais cobiçado. Ele já era o primeiro-ministro. Mas aquela rapidez não tinha comparação com o tempo de cativeiro. Só que o José, no meio da sua dor, ele não entrou em cativeiro. Ele tinha dores, ele tinha ressentimentos, mas ele não entrou, porque se ele tivesse entrado, ele não seria usado por Deus, ele não teria interpretação de sonhos. Teve alguém também, no tempo do juízo Jefté, que aquele homem, filho bastardo, o seu pai era um homem poderoso e o amava, o colocou dentro da casa da esposa legal, dos filhos legais que ele teve. Mas aqueles filhos que eram meio irmãos, né? Eles não falaram, vamos imaginar, eles não falaram uma vez só para o Jefté: olha, você não é filho da nossa mãe, casca fora dessa casa. Eles não falaram isso uma vez só. Aquele menino era atribulado durante toda a meninice. Sai para lá, você não é meu irmão, não.
Nós podemos imaginar essas cenas, porque ele era um intruso naquela casa. Mas quando ele atingiu a maioridade, chegou a hora, porque aquela casa não tinha mais obrigação com ele. E ele era filho de uma prostituta, não é? Então fala, vai embora daqui, você não tem herança. Como era o coração daquele homem, do Jefté? Ele era um jovem ainda. Então fala que ele era valente. Vamos pôr nos nossos termos hoje. Ele era um galinho de briga, um valentão. E fala que ele se juntou com quem? Com a turma da gravatinha, a gente boa, os alinhadinhos. Com quem que ele juntou? Pode falar, pastor. O que vocês acham? Era com as gangues. Naquele tempo não tinha esse nome, né? Mas hoje nós não chamaríamos disso. Era com a turma da pesada. Mas porque ele era tão violento, tão bravo, né? Ele foi chamado para uma missão. Falou, não tem ninguém mais arrepiado que o Jefté. Então vamos pegar, porque ele é valente. E aquele homem, ele foi colocado numa posição de honra, de repente. Para ele, aquilo era a maior honra. O que ele mais gostava era de brigar. E por causa da prisão, sobre uma ferida, uma prisão que veio do ventre, depois somou com a meninice, por muitos fatos que aconteceram na infância, na adolescência, na juventude, depois com o casamento, tudo foi juntando, e a prisão ficou muito forte, o cadeado muito grande. Mas não há cadeias ou prisões que não possam ser arrebentadas. Jesus Cristo, ele suportou tudo na morte, porque ele que se entregou. Não foram eles que o mataram. Ele se entregou para morrer. E eles pensavam que Jesus ia ficar preso lá naquela pedra, naquele buraco ali, com outra ali. E Jesus não escaparia dali. Ali não era nada. O sofrimento de Jesus não era aquilo ali. Ele não conhecia poder de pedra que pudesse segurá-lo. Ele que fez a pedra. E quando Jesus saiu, seu espírito saiu daquele lugar, todo livre, ele podia ter escolhido ir direto para o céu, da casa que ele saiu para vir. Mas ele falou, ainda há uma obra. Os espíritos em prisões, as almas partidas, elas precisam que eu entre lá e dê ordem para os cativeiros. E depois Jesus foi subindo, levando cativo todo o cativeiro, toda a algema que estava ali, toda a alma em cativeiro. Ele foi subindo e ele foi distribuindo presentes, dons, para aqueles que estavam dentro das gaiolas, dentro dos ferros, né, das prisões. E ele foi dizendo, eu tenho presentes para vocês. Vocês estão comigo subindo, livres, olhando a liberdade.
E esse Jesus que levou cativo o cativeiro, que deu dons aos homens, ele foi e repartiu esse privilégio para nós, os seus filhos. O Espírito do Senhor está sobre mim. E ele falou: eis que vos dou poder para pisardes serpentes de cativeiros, serpentes que aprisionam as pessoas, doenças que prendem as pessoas. Você tem autoridade. Eu te dou essa autoridade para você libertar cativos. Mas você tem que tomar posse. O presente é seu se você receber. O decreto é seu se você ouvir o decreto do rei. Eis que eu te dou autoridade e poder sobre todo espírito imundo, e a todo que você ordenar tem que sair. Amém. Você recebe o decreto? Aleluia! E toda alma que estiver em cativeiro vai receber o decreto. Você pode falar aos espíritos em prisões que você recebe o decreto do mais poderoso, o mais forte, amarra o mais fraco. O valente é amarrado pelo mais valente. Amém? E o mais valente agora está aqui. Está aqui. Amém? Ele está aqui. Porque 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele vem. E nós somos tantos aqui. Ele está aqui. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, porque o Senhor está aqui. E o Senhor quer libertar os cativos. Toda alma aprisionada é desejo do teu coração. Aleluia, aleluia. Tem muitos menininhos e muitas menininhas que ficaram presas aí dentro. E esse menininho, feridas de lá, está gritando para sair. Essa menininha. E José gritou, ele não ficou com vergonha. Ele não teve medo do faraó ouvir e falar, José ficou doido. Você pode gritar a sua dor. Jesus entende. Esqueça a sua reputação. Amém? Reputação é para os homens. Caráter é para Deus. Então, nós estamos na presença. E você não deve sair daqui com nenhuma ferida. Alguém identificou alguma prisão na sua vida com clareza? Eu sei que minha mãe não queria que eu viesse. Ela tentou o aborto. Ela tentou uma maneira ou outra, mas eu vim. Mas essa lembrança, ela fica na memória da criança. Eu não sou bem-vinda. Eu não devia vir. A vontade de morrer, de fugir, de escapar. Nós vamos orar agora, e você que identificou
uma área na sua alma que está nas garras do inimigo. Nossa alma pode se fragmentar, mas nós precisamos de todos os pedaços dela. Senão nós vamos perder uma parte nossa. É como a junção sexual que se torna uma só carne. Mas quando essa junção é fora do critério do Senhor, é fora do casamento, então ali se formou um laço iníquo de prisão. E quando se lembra da outra parte, é com uma paixão carnal ou com ódio. Tudo é o extremo. Prisão são coisas fora da normalidade. São coisas que abalam. Ficou bem claro isso, irmãos? Aleluia. Aleluia. Vamos todos fechar os olhos. Eu quero pedir ao Senhor que Ele venha para tomar agora com o seu decreto tudo aquilo que precisa ser feito. Há uma prisão que eu ainda quero mencionar. Eu falei do homossexualismo. A pornografia tem sido no momento uma prisão quase de irrecuperação. Mas para Jesus não há nada impossível. As crianças estão sendo aprisionadas, desde criança vendo cenas impróprias, elas já entram para a cadeia. Agora as crianças estão sendo aprisionadas, tanto na pornografia, na feitiçaria, que estão já ensinando as claras, como também nas ondas sonoras. Músicas que liberam, que são feitas, construídas para isso. E a criança ou jovem começa a ouvir aquelas ondas sonoras que provocam prazer, assim como a pornografia, que entra na zona do prazer do cérebro e libera dopamina. E depois ela ouve novamente aquela música, ou vê uma outra cena, vê a mesma cena de pornografia, já não provoca o mesmo prazer, ela parte para uma mais forte. E aquela liberação de dopamina no cérebro, ela passa nos canais já largando, porque já veio numa dose que não é normal. E uma terceira e quarta vez vai sendo derramada, até que ela vem numa violência que ela cria uma proteína, uma célula proteica, que é chamada na medicina de delta-FOS-B. E quando essa célula é criada, a medicina diagnostica como uma doença tão incurável quanto o câncer terminal, que já tomou todo o organismo de uma pessoa, como outras doenças que não têm nenhuma chance de cura. Quando essa proteína é criada, só o nosso Deus para dizer, para Deus, tudo é possível. Você pode ter vários lugares de prisões da alma, seja na pornografia, seja na lembrança
de palavras que te mataram, que não te deixaram romper, seja na violência que você teve fisicamente por espancamentos, ou violência sexual, seja por traição que doeu, que te arrebentou, seja por uma quebra financeira que te desmoronou, o Espírito do Senhor está aqui. Glória a Deus. Senhor, eu venho clamar a Ti agora, Pai. Começa a visitar, Senhor, aquele espírito, Senhor, daquela criança que foi machucado, daquele menininho, daquela menininha tão infeliz, para que seja livre diante de Ti, Pai, daquela revolta que entrou. Senhor, o Senhor quer liberar essa criança, para que ela expresse a dor que ficou guardada ali dentro, e a cura venha. Senhor, aquelas memórias, Senhor, daquilo que ouviu, daquilo que recebeu, de chutes que ganhou, do cemitério, daquelas perdas de pessoas que eram a coluna da sua vida, e quando foram, aquilo foi o fim. Parece o fim, Senhor, aquelas palavras tão ofensivas que quebraram a sua vida, que machucaram tanto, palavras que expressavam que não valia nada, que não recebia, não merecia ser amado, a falta daquele abraço, do aconchego, da segurança de uma família, de um pai, de uma mãe. Ó Senhor, daquelas famílias disfuncionais, onde se misturaram filhos de um, filhos de outra, e a agressão, ó Pai, a agressividade ali dentro por causa daquele ambiente de disputa. Ó Senhor, nós trazemos diante de Ti, Pai, essas cadeias, onde tem espíritos guardiões na frente delas, segurando para que os cadeados não se rompam. Mas o decreto do Senhor está aqui também, e nós liberamos esse decreto, o Dabar de Deus, para curar, para arrebentar as prisões, e nós ordenamos: espíritos guardiões, saiam da porta dessas cadeias, libertem os prisioneiros das lembranças, da violência, da dor, da baixa autoestima, de tudo aquilo que Satanás quis transformar, até dentro da igreja, do que ouviram, do que falaram, do que fizeram. Pai, nós declaramos que o Espírito do Senhor está aqui para quebrar cadeias, cadeias, soltem, 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 em nome de Jesus, todo espírito guardião, vai soltando. Quem quiser vir aqui para frente, para receber um abraço de Jesus, pode vir. E quem não dá conta, que está se sentindo preso no lugar, levante a mão. Você vai receber onde você está.
Amém. Venham aqui os nossos guerreiros. Venham aqui uma intercessora para abraçar uma mulher, um intercessor para abraçar um homem. É o abraço de Jesus. Você tem direito a chorar a sua dor. É direito seu. José gritou, você pode gritar também. Que quem ficou paralisado não está conseguindo se movimentar, levante a mão aí onde você está. Muitos ficam paralisados. Ninguém, todos estão conseguindo vir. Amém. Todos os nossos guerreiros. Você pode se dirigir ali onde os irmãos estão. Jesus quer te dizer que Ele liberou Dabar. Ele está dizendo: seja curado. Seu nome é vida, cura. Aleluia, aleluia. A vida de Deus está chegando, está entrando, está entrando. Aleluia. Sobre ansiedade. Deixe o Senhor arrebentar essas cadeias. Sejam arrebentadas, arrebentadas pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem, Senhor, vem quebrando escuridão de quartos escuros. Senhor, lembrança de facas que foram procuradas, de lençóis para se enforcar, de arma para se matar, espírito de morte, de suicídio, por desespero, por não saber mais o que fazer. Ore andelari candalara shindecaias. Ore bicandas. Pai, passeia aqui, passeia, 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 passeia. Oh Pai, aleluia, irmã Lia. Aleluia. Montes, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre Pai, aleluia, Pai, aleluia, Pai, aleluia, Pai. Xaralaia, decaia, delaias. O Espírito do Senhor está aqui para curar, para libertar. Oh, decaia, delaia, decandalaia. Aleluia, 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 aleluia. Receba o propósito de Deus. Receba um novo propósito na sua vida. Ore,
Alara Shurikandalaias. Aleluia. Aleluia. Esse nome tem poder. Esse nome tem poder. Nome de Jesus. 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 Nome poderoso. Aleluia. Quebra cadeias. Dissipa as trevas. Oricandalaias. 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 Quebra mesmo, Pai. Quebra todas arrebentadas. Arrebentadas pelo sangue de Jesus. Livre, livre, livre. Só quero declarar livre teu no nome, Senhor. Jesus. Livre em Jesus. Sobre o medo e sobre a depressão. Aleluia. Sobre a ansiedade, seus cativos. Oricandalaias. Clamo, Aleluia. Livre, livre. Pelo Teu nome é sangue de Jesus. Teu nome é pura, a vida Oricandalaias. Espírito Santo, passei aqui, Senhor. Vem, Senhor. Aloralaia, dalara, xaralaia. Sobre os altos montes, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre cada opressão. Aleluia. Sobre minha família, declaro o santo nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia. Aleluia. ruas da cidade, sobre cada opressão, sobre minha família, sobre a nossa família. Você que está sentado, começa a profetizar. Eu e a minha família não ficamos em prisões. Somos livres, livres, livres. No nome de Jesus, todo véu de morte, todo comando de morte, de angústia, oricandalaia, decaias, quebrado, todo o controle, todo o poder do inferno, todo o ressentimento, lembranças, Pai, de tudo aquilo que doeu, que ficou lá dentro, impedindo de romper. Oribicandalaias. Senhor, tira prisioneiros da UTI que ficaram traumatizados por estar naquele lugar de morte, por tudo que sentiram, pela solidão que sentiram, pela angústia de estar sozinhos, lugares de morte, lugares de tristeza profunda. Declaramos, denunciamos que o inimigo prendeu, mas não pode prender mais. Aleluia, somos livres. Enviou a sua palavra, o seu decreto, e libertou e os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e libertou aqueles que estavam debaixo de cativeiro. Harikandalara
Shundecaias. Aleluia, aleluia. Espiritualmente, nós estamos recebendo libertação. Libertação. Todos nós precisamos de libertação, não uma vez só, é todos os dias, na mente, nos pensamentos que vêm, naquilo que a gente vê, que não esperava e nos choca, naquilo que ouvimos e nos perturba. Por isso, cada dia nós devemos arrebentar a cadeia que tentou nos prender. Eu convido os irmãos a ficar de pé. E você vai espiritualmente simbolizado por aquilo que nós faríamos com duas correntes. Você vai arrebentar dizendo o nome. Eu arrebento essa corrente na minha vida. Faça isso aí. Abre a boca. Eu arrebento. Eu quebro essa corrente na minha vida de ressentimento, de lembrança daqueles fatos, do prejuízo, das palavras que me machucaram. Eu arrebento a corrente da humilhação. Eu arrebento com a corrente da dor, da traição. Arrebento, 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 em nome de Jesus. Vai sair da minha vida comandos malignos. Eu sou livre, eu tenho direito de ser livre. O Senhor me livrou, oh glória. O Senhor dos exércitos está sobre mim, aleluia. Oricandalais, minha família é livre, é livre, é livre. Minha família não fica presa. Teu nome é cura, Pai. Aleluia, Pai. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vem iluminar. Aleluia, poder, teu nome cura, a vida traz. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vem iluminar. Aleluia. Põe a mão na sua cabeça. Declare: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu, não só para mim mesmo e para a minha família, mas para todos que estiverem ao meu redor. Eu sou um libertador, um rompedor. Eu sou um quebrador de correntes. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Aleluia!